Bom, muita gente me pergunta sobre nicho, tá? Quais nichos eu devo atuar? Quais nichos eu devo fazer? Quais são os melhores nichos? Quais são os nichos milionários? Tá? Para começar, não existe nicho milionário, tá? Ninguém vai ficar milionário com o YouTube. Se você vê alguém falando isso pra você, você vai ficar milionário com o canal Dark, cai fora, tá? Cai fora porque dá pra ficar? Dá, mas isso daí é só 1% das pessoas que têm ideias geniais, fora da curva, que conseguem resultados absurdos, mas assim, não acha que você vai ficar milionário com isso. Porém, dá pra mudar de vida, tá? Por exemplo, aqui no meu canal dá pra ver que eu fiz no mês de abril, vamos pôr em abril, 8.346, dia 23 de abril, hoje, tá? Então, assim, dá pra fazer um bom valor, dá pra fazer mais do que isso, dá pra fazer muito mais do que isso, tá? Talvez se eu me dedicasse mais, se eu postasse mais vídeos, ó, vocês podem ver que os eu não tenho tanta frequência, ó, eu não posto vídeo todos os dias, eu posto vídeo dia sim, dia não. Geralmente segunda, quarta e sexta, tá? Então, assim, dá pra ganhar. E esse meu nicho aqui não é tão viral, tá? Ó, eu tive 829 mil visualizações. Eu vejo canais aí que fazem 5 milhões de visualizações num mês. É um negócio absurdo. Mas, assim, esse nicho que eu atuo aqui é um nicho que eu gosto muito, tá? Então, e os meus vídeos eu faço com mais carinho, eu edito mais, eu uso mais imagens. Tem gente que vai jogando o vídeo ali, usa uma imagem só e mete bala ali e vai fazendo vídeo, não se preocupa muito com qualidade. Eu já sou um pouco mais sistemático, eu gosto mais de qualidade, tá? Então, assim, para falar de nichos, temos que falar de idiomas, tá? Por quê? Porque antes de você escolher um nicho, você tem que escolher qual idioma você vai atuar. Então, o que eu falo para vocês, tá? Vamos lá. Idiomas. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Idiomas. Quais os melhores idiomas para você trabalhar aqui no YouTube com canais de história? Tá. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, eu quero abolir. Tá passando um caminhão aqui. Eu quero abolir o termo canal dark, tá? Por quê? Porque canal, eu não sei, a palavra dark significa trevas, escuridão. E eu acho que não é o melhor termo, tá? Talvez canal anônimo, entendeu? Canal sem aparecer, eu não sei, mas eu não quero mais usar o termo canal dark, tá? Tá muito, sei lá, não gosto. Então vamos lá. Os melhores idiomas, tá? Vamos falar, primeiramente, inglês. Inglês é o melhor idioma. É o melhor RPM disparado, tá? RPM do inglês varia muito. Mas, por exemplo, no meu nicho, tá? No espanhol, o meu RPM é uma média de R$ 10. No inglês, é uns R$ 40, mais ou menos. É bem mais, tá? Por quê? Porque no espanhol, imagina que no espanhol, quais os países que consomem meus vídeos? México, Estados Unidos. Por quê? Porque Estados Unidos tem muita gente que fala espanhol, tá? Depois, Argentina, Peru, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela. Obviamente, Espanha.
Aí tem esses países aqui da América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim. Então, por que, que o RPM do inglês no meu nicho é uns R$ 40? Porque olha os países que consomem: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda. Para quem não sabe, a Irlanda não faz parte do Reino Unido, tá? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Olha os países que consomem o idioma inglês. Então você imagina para os anunciantes colocarem anúncios nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Irlanda e Nova Zelândia. E você colocar anúncios no Peru, na Colômbia, no Equador, no Chile, na Venezuela. Então, assim, o RPM no meu nicho em espanhol é R$ 10, tá? R$ 10. No inglês, R$ 40. No português, R$ 7 a média. Por quê? Porque quem fala português? Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Então, assim, o Brasil tem um RPM mediano, Portugal um pouquinho melhor que o do Brasil, só que aí esses países aqui muito baixos. Então, a média é R$ 7. O espanhol dá R$ 10. Por quê? Porque o México tem um RPM igual ao do Brasil. É parecido. Só que o que levanta o RPM do espanhol é os Estados Unidos. Tá? Tem 45, 50 milhões de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos. Então, é muita gente. Tem muito mexicano, brasileiro. Tem brasileiro também, mas brasileiro não fala espanhol. Tem muito mexicano, venezuelano, colombiano, tem muita gente. Então, só da pessoa estar assistindo vídeos nos Estados Unidos aumenta o RPM, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Então, tem esses idiomas. Temos também o alemão. O alemão, eu estou falando no meu nicho, tá? Nesse canal que eu apresentei para vocês, nesse meu canal, nesse nicho. O alemão, o RPM, é até maior do que o inglês, tá? O RPM da Alemanha é maior do que dos Estados Unidos. Vai dar mais ou menos uns R$ 50 o RPM alemão. Por quê? Porque a Alemanha, além da Alemanha, tem Áustria, Suíça. Então, assim, países riquíssimos que o RPM é muito, o poder de compra na Alemanha é maior que nos Estados Unidos. Tem menos pobres na Alemanha. Na Suíça, então, nem se fala. É altíssimo. Só que pouca gente para consumir. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes. Ok. Só que é pouco. Imagina para você bater 1 milhão de visualizações num vídeo, num nicho específico na Alemanha. É difícil. Muito difícil. Por quê? Porque imagina que são 80 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas já dá quase 2% da população. Então, assim, imagina 2% da população assistindo seus vídeos. Não dá. Então, assim, você tem um RPM muito alto, só que pouca chance de viralizar, tá? Aí tem outros idiomas também, italiano, que é um bom RPM também, dá mais ou menos uns R$ 40, igual dos Estados Unidos. Só que pouca gente fala italiano. Só a Itália. Eu acho que é 30 milhões de pessoas na Itália. Não sei, mas é pouco. O holandês
é altíssimo. Eu acho que é o melhor RPM que tem é o holandês. Talvez uns R$ 50. Porém, pouquíssimos falantes de holandês no mundo, tá? Japonês é um RPM bom, só que você tem que ser muito bom em japonês. Seu japonês tem que ser assim, porque imagina, você pedir, tudo bem, você usa inteligência artificial, mas se tiver alguma coisa errada ali, você não vai entender nada, entendeu? Então, às vezes a inteligência artificial erra, você não vai entender, você não vai saber o que está sendo falado ali. Então, assim, é muito difícil, tá? O público japonês é muito difícil. Enfim, tem coreano, tem um idioma que o pessoal usa muito, é o polonês. Tá crescendo muito o mercado do YouTube na Polônia. Só que também é bem limitado. Tem 30 milhões de pessoas que falam polonês. Então, assim, e é um RPM um pouquinho maior que o do Brasil. Talvez igual. Então, assim, o que você tem que pensar? No valor do RPM, só que você tem que pensar no potencial de viralização. Por que eu gosto do espanhol? Atualmente, eu só atuo no espanhol. Porque o espanhol é um idioma que tem um valor ok e viraliza muito, entendeu? Você não vai bater no mês 10 milhões de visualizações no alemão. Não vai bater no italiano, não tem como. Não tem gente para isso. Mas no espanhol e no inglês você consegue. Por que no inglês eu não estou fazendo ainda? Porque eu não sou fluente em inglês. Eu falo muito bem espanhol. Eu entendo muito bem, porque eu já morei no Equador. Para quem não sabe, já morei no Equador. Então eu aprendi espanhol no Equador. Tá? Morei 6 meses lá. Então eu aprendi a falar bem espanhol. O inglês eu não domino. Eu tenho uma boa noção, mas eu não domino. Então, assim, tem gente que não domina nada o inglês e mesmo assim acerta um nicho ali, acerta uma coisa e vai e bomba o canal e ganha muito dinheiro. Mas eu, particularmente, prefiro o espanhol. Se eu pudesse indicar idioma. Ah, eu esqueci do francês também. Temos o francês, que é obviamente França, uma parte do Canadá e Bélgica. O francês é um excelente idioma também, tá? É um excelente idioma. Estados Unidos, número 1. Número 2, espanhol. Número 3, francês, tá? Temos, se eu não me engano, 300 milhões de falantes francês no mundo. Então, assim, é um bom número. Você consegue viralizar. Só que também, assim como o inglês, para mim, o francês é um pouco difícil, mais difícil. Tá? Então, eu tentaria nesses 3. Os Estados Unidos, o inglês é mais saturado, tem muito mais conteúdo. Ali o mercado é hardcore. Você tem que ser muito bom para conseguir entrar no nicho inglês. Tá? Mas se você conseguir entrar, você vai ganhar muito dinheiro. O espanhol é mais concorrido do que o francês, tá? Muito mais concorrido. O francês é menos concorrido, só que o espanhol é mais fácil viralizar vídeos. É mais fácil as pessoas consumirem vídeos. Eu falo pelos comentários que eu tenho no meu canal. As pessoas no espanhol, como são países mais pobres, pessoas mais simples, às vezes com menos acesso, menos estudo, elas não ligam muito para conteúdo, elas não ligam muito para edição, para imagens, elas querem ouvir alguma coisa ali. Você imagina a pessoa ali na Venezuela, tá? Ela não está preocupada com qualidade de edição de vídeo, ela quer consumir conteúdo, entendeu? Tudo bem que a Venezuela nem deve ter RPM, né? Deve ser 0 RPM lá. Mas pega pouco visualização, tá? Pelo menos no meu canal tem pouca visualização na Venezuela. Venezuela, Bolívia, esses países aqui, ó, não tem visualização. Muito pouco. Eu tenho... É nessa ordem aqui, tá? México, Estados Unidos, Argentina, Espanha e Peru. Esses são os países que eu mais tenho visualizações.
que você pode fazer? Quando você criar um idioma espanhol, use palavras-chave que atinja o público nos Estados Unidos. Quando você for contar alguma história, conte alguma história que se passa nos Estados Unidos, mesmo o idioma sendo espanhol. Porque isso favorece o algoritmo a entregar os seus vídeos pro espanhol, pro Estados Unidos. Ah, fulano se apaixonou por uma mulher em Dallas. Não sei. Usa palavras de cidades nos Estados Unidos, coisas que remetem aos Estados Unidos. Automaticamente, o algoritmo vai tentar encontrar pessoas com buscas nesses países, nesses lugares, tá? Então, tem essas estratégias também. Então, assim, esses são os 3 melhores idiomas para vocês começarem, tá? Por isso que eu falo, primeiramente, antes de nicho, você tem que escolher um bom idioma, tá? Eu começaria no espanhol, que é mais fácil, a gente entende melhor, é mais viral. Acertou um nicho, tal, viralizei, monetizei um canal. Usa a mesma base para criar não o mesmo conteúdo, tá? Não copie. Mesmo, eu sou o dono do canal, eu sou o dono do direito autoral. Não. Eu recebi umas informações aqui de uma comunidade que eu participo que o YouTube está começando a deletar canais que copiam, tá? Conteúdos. Então, assim, eu criei um canal de histórias de milionários no espanhol e bum, deu muito certo. Vou fazer para o inglês o mesmo vídeo, só vou mudar a narração. Não faça isso. Existem algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Eu posso até gravar um vídeo de como criar 2 canais em idiomas diferentes, mas sem cair no plágio. Então você pode fazer isso. Você vai usar o mesmo tipo de conteúdo para idiomas diferentes. Você pode até utilizar mesmas imagens, só que você tem que mudar a mensagem, tá? Porque agora o algoritmo do YouTube está mais inteligente e ele está detectando, mesmo em idiomas diferentes, ele está detectando um conteúdo reutilizado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mesmo você sendo dono do canal. Só que também tem outras coisas vindo para o YouTube. Por exemplo, o YouTube está falando muito sobre... Tá liberando muito você mudar idiomas dentro dos seus vídeos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um canal meu que ele liberou para mudar o idioma, colocar outros idiomas dentro do próprio vídeo. Você pode mudar, igual no Netflix, você muda um vídeo para um outro, você vai mudando o idioma. O YouTube está liberando isso, então talvez seja o futuro isso, tá? Então é isso. Esses são os melhores idiomas para vocês trabalharem, tá? De novo, esse valor aqui é no meu nicho, tá? Por exemplo, se você contar histórias de... Uma sacada aqui para vocês. Se vocês contarem histórias de homens de sucesso, histórias de milionários, homens que ficaram milionários, não sei o quê. Dependendo das palavras que você usar no seu canal, o nicho de milionário, esses R$40 aqui pode ir para R$100. Aumenta muito. Por quê? Porque você está falando de dinheiro. Então o YouTube, ele mostra seu vídeo para pessoas que estão interessadas em dinheiro. Então, anunciantes que envolve parte financeira. Aumenta o RPM. Esses 10 aqui, no espanhol, pode ir para 40. Então, tudo depende da estratégia, tá? Eu posso gravar um vídeo também falando sobre isso para vocês, tá? E aí, galera, então assim, vamos lá. O mais importante são os idiomas, tá? Foque nesses 3. Inglês, espanhol e francês, tá? Esses são os melhores. A não ser que você domine o alemão, você sabe falar alemão, italiano, aí você faça neles também, não sei, tá? Aí entra os nichos, tá? Quais nichos eu devo atuar? Tá? Quais nichos eu devo fazer? Bom, nós trabalhamos com histórias. Existem uma
centena de milhares de subnichos de história. Muitos, muitos, muitos e muitos e muitos. Assim, eu fiz um estudo. Eu fiquei 2 dias pesquisando canais, procurando, fazendo um estudo, usando até tirando do meu caso, de alguns canais que eu tenho. E eu criei um guia, tá? Criei um guia para mostrar para vocês os melhores nichos que vocês podem atuar. Para assim, são guias que é um guia que te mostra quais os melhores nichos que você pode criar um canal de história e já partir para um oceano azul. Porque existem oceanos vermelhos, que é, por exemplo, histórias bíblicas. Então, assim, é um oceano vermelho, tem muita gente fazendo, tá? Sabe? Tem muita gente, muita concorrência. E existem outros subnichos que não tem ninguém, tá? Ou pouca gente. Então, eu criei um guia para vocês, tá? Para ajudar vocês a encontrar, tá? Várias ideias, tá? Assim, tem um valorzinho ali porque eu demorei muito eu me dediquei ali 2 dias inteiros procurando, estudando, pesquisando. Então, assim, teve uma dedicação minha para criar esse guia e tem um valor ali, mas é um valor assim muito baixo pro o tanto de opções que vocês vão ter na hora de criar um canal, tá? E, detalhe, você adquirindo esse guia, que está custando R$ 27, tá? Uma mixaria. É mais pelo fato de eu ter me dedicado muito. Imagina 2 dias inteiros ali pesquisando, pesquisando. Então, assim, é mais por isso mesmo, pelo trabalho que eu tive. E vocês adquirindo esse e-book não, eu não gosto de falar e-book, tá? É esse guia. Porque não é um e-book, é um guia mesmo. Eu vou guiar você para criar. Vou pegar na sua mão e vou dar várias opções para você seguir, tá? Então, você adquirindo esse guia, vai ter uma aula ali dentro da comunidade ali da plataforma, uma aula gratuita, onde eu mostro como você pode modelar um canal sem copiar ele, sem cair no plágio, tá? Usando inteligência artificial, usando métodos que façam você criar, modelar canais, só que automaticamente você não precisa entrar no mesmo nicho que eles, você só vai modelar vídeos, tá? Ideias. Eu tive vários vídeos que eu vi uma thumbnail ali no YouTube, eu vi que aquele vídeo tinha muita visualização, eu simplesmente não copiei, eu usei aquele título e aquela capa como modelo, eu remodelei e fiz um vídeo diferente, mas com a mesma ideia, e meu vídeo viralizou muito também. Então, eu vou deixar no comentário fixado e também na descrição do vídeo o link do guia, tá? Assim, de novo, eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar, mas você está cobrando. É que dá muito trabalho. Fazer e-book, fazer guia, essas coisas, é muito chato, é muito difícil. E assim, é uma forma de eu me remunerar também, porque imagina que esse meu canal aqui, eu não monetizei ele. Eu posso pedir uma monetização, só que eu não monetizo ele. Por quê? Porque eu não quero que fique aparecendo anúncios no vídeo e atrapalha a experiência das pessoas na hora de assistir o meu conteúdo, tá? Então, assim, eu não ganho nada aqui do YouTube fazendo esses vídeos. Então, é uma forma de vocês me ajudarem, beleza? Então, eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo o guia com mais de 15 opções para vocês, mais de 15 subnichos e subnichos para vocês pegar e fazer, tá? E aí, a partir do momento que vocês adquirirem, eu vou liberar para vocês uma aula gratuita ensinando a vocês botar em prática esses subnichos, beleza? Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui. Ó, esse aqui é o guia, ó, só para vocês verem um pouquinho dele. Ó. Introdução aqui. E aqui nesse guia eu mostro para vocês
mais de 15 subnichos de história, tá? E mostro também, dou de brinde ali quais plataformas vocês podem usar para editar, para fazer narração, para você fazer edição, para vocês fazerem tudo. Todas as ferramentas disponíveis eu coloco aqui no e-book, tá? E-book não, no guia. Ó. Então aqui, ó, o que torna um nicho de história lucrativo. Nem todos os nichos de história funcionam bem no YouTube. Os nichos mais lucrativos têm alguns elementos em comum. O que seria? Alto tempo de retenção, histórias bem contadas, mantém o espectador até o final. Facilidade de serialização, é possível transformar temas em séries de vídeos. Você pode criar uma série, entendeu? E isso mantém muitas pessoas engajadas. Parte 1, parte 2, parte 3, apelo emocional e narrativo, histórias que despertam medo, raiva, compaixão ou admiração. Então, assim, eu fiz um estudo bacana sobre esses subnichos para vocês utilizarem, beleza? Ó, só para deixar de bandeja aqui, ó, 15 subnichos para explorar agora mesmo. Eu vou mostrar só o primeiro para vocês, tá? Ó, mistérios não resolvidos, crimes sem solução, desaparecimentos, fenômenos paranormais altamente envolventes. Então, por exemplo, aqui você tem nicho, história, subnicho, mistérios não resolvidos. Aí você pode usar crimes que não foram solucionados, desaparecimentos. Você pode contar histórias de pessoas que desapareceram. Você pode criar um mistério ali. Fenômenos paranormais, altamente envolventes. Então você pode contar sobre fenômenos paranormais, exorcismo, esse monte de coisa aí. Então, assim, são nichos muito bem estudados que vocês podem adquirir aqui no guia, beleza? Dá uma força aí, ajuda a gente, porque deu muito trabalho. E assim, R$27 para você criar um canal, para você ter um norte, tá muito barato, beleza? Então é isso, tamo junto e deixa aqui nos comentários quais tipos de vídeos vocês querem que eu crie, né? Que eu fale mais sobre os temas, beleza? Tamo junto, não se esqueça de se inscrever no canal e aquele blá 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 todo. Valeu!